Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Abélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 22. Nascido para o reino de Deus. Não poderia ser diferente. Aquelas gentes exaustas de sofrer, que sempre eram relegadas ao abandono como se não existissem, subitamente descobriram que a felicidade era possível de ser conquistada, encontrando-se-lhes ao alcance. Desde que o reino terrestre lhes era negado, tinham o direito de anelar por aquele outro de natureza espiritual, o que dizia respeito aos céus. Aquele homem especial despertara-lhes a dignidade ultrajada, que fora esmagada pelos poderosos do mundo de tal forma que desaparecera completamente, anulando-lhes o sentido existencial, a sua realidade humana. Haviam-no ouvido na montanha fronteiriça ao mar da Galiléia, e o seu canto penetrara-lhes os refolhos do ser, como jamais alguma coisa houvesse logrado um resultado semelhante. A sua voz impregnara-os de doçura, e o seu porto altivo e nobre deslumbrara-os, porquanto permitia que todos com ele se identificassem. No imo do coração sabiam que ele era guardado como sendo a primavera gentil e perfumada após o rigoroso inverno que a tudo havia crestado. A sua mensagem, porém, ultrapassava tudo quanto antes pensavam. Não saberiam dizer se ouviram a voz ou se ela já se encontrava arquivada nos arcanos da alma, sendo despertada a suave brisa de musicalidade que lhe escapava dos lábios. A verdade é que nunca mais seriam os mesmos. Ficaram impressos nos painéis espirituais aqueles momentos incomparáveis. A natureza em festa, a canção imortal, a esperança do futuro ditoso. Cafarnaum era um centro de negócios e confabulações muito importantes. Entre as grandes conquistas logradas, possuía uma sinagoga, uma alfândega e um quartel com respectiva guarnição de soldados, ficando muito bem situada entre a Estrada do Mar, de Via Maris, e Cesareia Marítima, próxima a Betsaida e Corazim, ao norte de Tiberíades. A sua sinagoga estava sempre referta para os ofícios tradicionais aos sábados, e a vida transcorria dentro dos padrões vigentes até ele surgir na praia, na praça e nas tascas, onde dialogava com os infelizes, aqueles que haviam sido expulsos da convivência com as pessoas denominadas sadias. Sabia-se que ele hospedava-se na casa de Simão, filho de Jonas, também pescador, como seu pai, seu avô e seus ancestrais. Naqueles dias, todos davam prosseguimento às profissões de seus antepassados. Ignorava-se de onde
ele lhe viera, embora houvesse comentários em torno da sua procedência, o que afinal não era importante. O que realmente interessava é que aquele homem singular modificava completamente os hábitos da cidade, os anseios das pessoas, não deixando ninguém indiferente à sua presença. Nas tardes formosas, quando a natureza suspirava o hálito gentil do crepúsculo, na barca de Simão ou na praça do mercado, ele aparecia e anunciava ditos que nunca foram pronunciados anteriormente. A sua voz era calma e doce, porém penetrava como um bálsamo delicado, não permitindo que a pessoa alguma permanecesse indiferente. Os comentários faziam-se imediatos e a curiosidade era sempre crescente em torno dele e dos seus ensinamentos. O número de pessoas excluídas da sociedade era expressivo anteriormente, porém depois que ele apareceu na cidade, houve um aumento bem significativo, porque as aldeias próximas e mesmo algumas outras cidades mais distantes, tomando conhecimento de seus dons e de seus feitos, enviavam seus réprobos e miseráveis, que para lá acorriam em busca de recuperação, de amparo, e a ninguém ele deixava de socorrer. Miqueias, bem Malaquias, era portador de epilepsia. Toda a sua existência, de mais de 5 lustros, foram assinaladas pelas convulsões em que balava sangue e estorcegava, considerado incurável e louco. Fora deixado à míngua em casebre miserável, exposto a todo tipo de descaso e sofrimento. Nos seus momentos de lucidez, ele percorria as ruas mendigando ou fazendo favores que eram recompensados com as migalhas alimentares com as quais sobrevivia. Também era tido como portador de demônios, tal a força cruel que o submetia durante as crises diárias de seu infortúnio. Quase todas as pessoas conheciam-no e, já acostumadas ao seu fadário, nem sequer compadeciam-se da sua desdita. Vencido pela enfermidade perversa, praticamente perderam o contato com a realidade objetiva, deixando-se arrastar pelo atordoamento e o abandono de si mesmo, na condição de monturo humano, tal o desleixo e a sujeira em que tombara e nela permanecia. Numa das tardes opulentas de luz cambiante no crepúsculo de fogo, após os comentários que eram acompanhados pelos grupos que se formavam à sua volta, estava presente Miqueias, levado pelos ventos vergatadores do sofrimento. Ele atendia bondosamente aqueles que se lhe acercavam quando o padecente tombou ruidosamente sobre os calcanhares e caiu nas areias da praia, contorcendo-se em agitação em frente. A face congestionada, a sudorese abundante na palidez mortuária que o tomou, ele produzia ruídos estranhos entre os dentes cerrados dos lábios arroxeados, que logo se adornaram de espuma como rajas de sangue. Os olhos estavam quase fora das órbitas, e o seu sofrimento
era confrangedor. O mestre acercou-se ante o grupo e se afastou, assustado e com medo, e abaixando-se, pareceu envolvido por uma peregrina luz que o mais embelezava, pondo-se a falar-lhe, a princípio docemente, para logo depois com energia e sonoridade. Espírito imundo, por que afliges o teu irmão de maneira desnaturada? Rebocando-se sobre si mesmo, o enfermo estrugiu uma terrível gargalhada que mais atemorizou os circunstantes, enquanto redarguiu zombeteiro: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Que tens tu comigo? O meu caso é com ele e não contigo. O miserável infelicitou-me e agora lhe cobro o mal que me fez e que prossegue realizando, porque sou profundamente desgraçado. Eu tenho contigo o compromisso do amor e da compaixão. O mal que lhe fazes, a mim estás a fazer. Por isso temos um problema a resolver, que não posso adiar. Não te envolvas com esse desditoso. Rugiu o vingador, contorcendo-o mais. Afasta-te dele, eu te ordeno, e não lhe faças mais nenhum mal. Somente o Pai é a justiça perfeita. E todos aqueles que a pretendem aplicar em nome da vingança tornam-se réus do mesmo crime. Perdoando-o pelo mal que te afligiu, estarás perdoando também pelos anos de saúde e paz que lhe roubaste, pelos males que lhe impuseste. Não o posso abandonar, deixe-me com ele para nutrir-me. E o paciente começou a chorar de maneira estranha. Ninguém tem o direito de vampirizar as forças do seu irmão sob pretexto algum. Vai-te dele, e meu Pai te nutrirá. Tocando a cabeça do enfermo, que se debatia dolorosamente na areia, Jesus determinou: Vai em paz, os teus pecados serão perdoados, porque és profundamente infeliz, agindo sem compreender a razão salvadora do amor. O paciente estremeceu, agitou-se e o espírito impuro abandonou-o. O grupo assustado olhou o obsesso, que se levantou ainda aturdido, amparado pela misericórdia do Mestre, que lhe estendeu a mão em apoio. Os olhos tornaram-se brilhantes e o rosto acerenou-se. Miqueias ben Malaquias afastou-se dali, caminhando vagarosamente, nascido de novo, agora, para o reino de Deus. A noite suave desceu salpicada de estrelas, e as pessoas demandaram aos seus lares mudas de assombro e de alegria.